Olá, galera! Bem-vindos ao Contos com a Adele. Se você ainda não é inscrito no canal, poxa, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like e ativar os sininhos das notificações, porque assim você sempre vai ser o primeiro a receber todos os vídeos novos. Lembrando vocês que toda segunda-feira, às 19 horas, temos vídeo novo no canal. O juramento de casamento, nos bons e nos maus momentos, é elevado ao nível de um pesadelo. Conheça duas histórias reais de mulheres que assassinaram seus maridos. Isto mesmo, as esposas assassinas. Hoje no Contos com a Adele, eu vou contar duas histórias baseadas em fatos reais, duas em um. E lógico que hoje as máscaras vão cair. Catherine Mary May, assassina canibal. A vida da Catherine, bem antes dela nascer, já não era nada fácil. A família de Catherine passou por alguns problemas terríveis, porque a mãe de Catherine, a Bárbara, traiu o esposo com um amigo no trabalho. E naquela época, uma esposa trair o marido era uma coisa terrível. E ela fugiu com o amante e deixou os 4 filhos com o marido. Ela fugiu com o Ken, que era o amante dela, e com o amante ela teve mais 4 filhos, incluindo a Catherine. E a Catherine tem uma irmã gêmea, que é a Joy. Catherine Nine nasceu no dia 24 de outubro de 1955 e ela tinha uma irmã gêmea, a Joy. Catherine tinha por volta de 4 anos de idade quando o primeiro marido da mãe dela morreu, então deixando mais 4 filhos para ela criar. Só que ela pegou só 2 filhos, os outros 2 ficaram com os parentes. Então a mãe de Catherine, a Bárbara, ficou com 6 filhos para ela criar. Catherine tinha bastante problemas nas escolas. A única pessoa próxima dela era a irmã dela, a Joy, que era a irmã gêmea, porque essa família vivia se mudando, então eles não paravam em lugar nenhum. Com isso, Catherine não conseguia fazer amigos. Catherine era tímida, mas ao mesmo tempo ela tinha um temperamento muito explosivo. Em casa, os pais dela viviam brigando, porque na verdade o pai de Catherine, ele era alcoólatra. Então ele vivia batendo na mãe da Catherine, era aquela confusão e tudo perto dos filhos. E a mãe da Catherine, a Bárbara, ela contava muito para as filhas coisas íntimas dela, pessoal mesmo, dela na cama com o esposo. Então ela falava que ela odiava ter que deitar com ele, que ela odiava homens. Então ela contava assim coisas íntimas dela, totalmente íntimas, se vocês me entendem, para as filhas dela. Então eles cresceram com a família abusiva e era a única coisa que eles viam era o quê? Era o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai. Então eles cresceram num lar totalmente abusivo. Catherine disse que era abusada por alguns membros da família dela. Ela disse que foi abusada dos 4 aos 12 anos. E alguns psiquiatras disseram que isso era verdade, porque alguns membros da família relataram isso em depoimento. A única pessoa que não abusava de Catherine era o pai dela. Por passar por tudo isso, Catherine não conseguiu desenvolver empatia. Ela não gostava de ninguém, na verdade, ela não conseguia ter carinho por ninguém. E na escola, a Catherine tinha muito problema, porque ela brigava muito, principalmente ela batia muito nas crianças menores que ela. E ela brigava com os professores, brigava com diretores. Então ela era assim, muito agressiva na escola com as crianças menores que ela. Então, com toda essa dificuldade, aos 15 anos, Catherine parou de estudar, mal sabendo ler e escrever. E depois de 1 ano, Catherine foi trabalhar em um abatedouro, que era o sonho dela trabalhar nesse abatedouro, porque o pai dela trabalhava nesse abatedouro, os irmãos dela trabalhavam nesse abatedouro, os tios dela já tinham trabalhado nesse abatedouro, então o sonho dela era trabalhar nesse abatedouro. E assim que a Catherine começou a trabalhar nesse abatedouro, não passou muito tempo, ela já foi promovida,
porque a Catherine ela tinha uma habilidade muito grande com facas. E logo em seguida ela ganhou um kit de facas. E este kit de facas era o bem mais precioso que a Catherine tinha. Onde ela ia, ela levava esse kit de facas. E muitas pessoas que trabalharam com a Catherine no abatedouro relatam que tinha até medo da Catherine. Porque a Catherine, ela tinha o prazer em cortar artérias dos animais e ficar vendo os bichos agonizar, sentindo dor. Ela sentia prazer em ver aquela cena. E o serviço da Catherine era tirar a pele dos animais e tirar a carne dos ossos. E isso ela fazia com habilidade. Logo ela começou a namorar com um rapaz chamado David Kellogg. E na noite de núpcias, ela já começou a ficar violenta. Porque ela já tinha ouvido a mãe dela dizer que na noite de núpcias era normal o casamento ser consumado 5 vezes. E na noite de núpcias dela, o David procurou ela só 2 vezes e foi dormir. Então Catherine ficou muito nervosa e ela começou a enforcar David. David acordou com ela enforcando ele, mas ele, lógico, perdoou ela e eles continuaram a vida deles. A família dele dizia que ela era bem estranha, que ela mudava de humor muito rápido, que no momento ela estava ali cantando, fazendo as coisas felizes, de repente ela já estava xingando, quebrando tudo, ela mudava de humor muito rápido. Inclusive David sempre falava com a família dele, que se por acaso ela estivesse ali cantando e de repente ela mudasse de humor, começasse a xingar e quebrar as coisas, era para eles saírem de perto correndo, porque se ela pegasse as kit de facas dela, poderia ser um estrago enorme. 20 anos de idade, Catherine engravidou de David. Aí começou o caos maior. Aí ela começou a ter muito ciúme de David. Ela tinha ciúme de David o tempo todo, ela brigava, ela queria saber onde ele estava, o que ele estava fazendo. Só que às vezes a mulher tem um sexto sentido muito apurado. E ela tinha ciúmes do David, e com razão, porque o David tinha arrumado um amante. Então Catherine já estava desconfiada que David tinha um amante. E era verdade. David não aguentava mais tanta briga, tanta violência, e David fugiu com a namoradinha dele, com a amante. E Catherine ficou pior ainda. Catherine não aceitava o fato de ter sido abandonada pelo David e David ter largado ela com a filhinha e ter fugido com a amante. Então Catherine pegava a bebezinha dela, colocava no carrinho, andava pelas ruas conversando sozinha, empurrando aquele carrinho bruscamente. Ela empurrava o carrinho de qualquer jeito e ficava conversando, andava para lá e para cá. Quando ela via um trânsito, ela parava e ficava olhando assim fixa. Parecia que ela tinha vontade de pegar a bebê e mandar no meio dos carros. Então, algumas pessoas passando viu aquela cena daquela mulher agitada, conversando sozinha, empurrando aquele bebê, empurrando aquele carrinho bruscamente. O que eles fizeram? Eles chamaram a polícia e Catherine foi para um hospital psiquiátrico. No hospital psiquiátrico, Catherine ficou 1 semana internada, tomou alguns antidepressivos, depois foi liberada. Só que Catherine não melhorou, porque David continuava com a amante. Catherine então voltou da mesma, não passou 24 horas, Catherine surtou novamente. Catherine pegou sua filha, que já tinha 2 meses, levou, colocou num trilho do trem e abandonou. Ali perto tinha uma lojinha, o dono da lojinha viu aquela cena, ele correu e pegou o bebê dos trilhos. Catherine foi para o fundo de uma casa, pegou um machado e ela começou a jogar esse machado para cima. Ela começou a brincar com esse machado. Não satisfeita, Catherine foi até a casa, bateu e falou com os familiares daquela residência que ela precisava de ajuda, que ela precisava levar a bebezinha dela até o hospital. E ela convenceu essa família a levá-la até o hospital. Catherine então foi até a casa dela, disse que ia pegar os documentos da bebê, ia pegar a bebê. Lá ela pegou uma faca. Quando ela voltava, ela deu de cara com a moça andando pela rua. Ela simplesmente atacou essa moça, ela foi para cima dessa moça com a faca, cortou o rosto dessa moça
Ela foi até esse familiar, fez essa família de refém. Essa família foi com ela dentro do carro. Ela pediu que essa família levasse ela até a casa da mãe de David. Catherine estava com uma faca e com a barra de ferro. No caminho, essa família convenceu a Catherine a parar em um posto de gasolina, porque eles disseram que o filho deles tinha problema de asma. Quando Catherine, convencida, deixou eles parar e a criança desceu, a criança conseguiu chamar a polícia. Quando a polícia chegou até o local, a Catherine ela estava totalmente descontrolada. Ela estava com a barra de ferro, com essa faca, e ela girava essa barra de ferro e ela dizia que ia matar todo mundo ao redor dela. Enfim, Catherine foi levada mais uma vez para o hospital psiquiátrico. Ela tinha os surtos dela, mas ela conseguia mudar de humor. De repente ela estava surtada, desorientada, xingando, agressiva. Ela conseguia se recompor, ficar calma, conversar pausadamente. Então ela conseguia mudar a personalidade dela rapidamente. Quando David ficou sabendo do último surto de Catherine, ele resolveu ir buscá-la no hospital psiquiátrico, porque David já não estava se dando tão bem com a namoradinha dele, com a amante. Inclusive, a amante dele estava grávida dele. Então David largou a amante e foi buscar a Catherine no hospital psiquiátrico. E nisso eles resolveram refazer a vida deles e eles foram embora para outra cidade. Nessa outra cidade, David foi trabalhar como caminhoneiro e Catherine foi trabalhar em um abatedouro. E o amor que ela tinha pelas facas ficou ainda mais obsessivo. Onde ela ia, ela levava esse kit de facas. Inclusive, ela deixava em cima da cama dela o kit de facas. E ela fez tipo um altar para ela na sala. Aí na sala tinha várias facas e tinha ganchos de pendurar animais mortos, pendurar boi. Ela tinha vários ganchos pendurados na sala dela. Ela tinha esqueleto de bichos mortos, que a Catherine, desde pequena, ela tinha essa obsessão, ela tinha essa atração por morte, por animais mortos. Então, desde pequena, ela já colecionava esqueleto de animais. Ela achava algum animal bicho, algum bichinho morto na rua, ela levava para casa. Então, ela teve mais obsessão ainda. Então, ela começou a colecionar isso mais. Ela tinha mais facas. Ela tinha esses ganchos pendurados na sala. Quando alguém perguntava para ela o porquê de tudo isso, ela dizia que se ela precisasse das facas, elas estavam ali na frente dela. E lógico que o casamento deles, de vez melhorar, piorou cada vez mais, porque Catherine começou a ter mais ciúme de David. Então Catherine toda hora achava que David estava traindo ela. Então ela ficava o tempo todo brigando. Na mesma hora que ela estava bem, ela já mudava a personalidade dela, ela já ficava agressiva com David. E numa dessas, David chegou um pouco mais tarde e Catherine odiava quando David chegava tarde, porque para ela, se ele chegasse tarde, ele estava traindo ela. Então a Catherine pegou uma frigideira e tacou na cabeça de David. Então o David teve uma fratura no crânio. David precisou ficar uma semana internado por causa disso. Nesse intervalo que ele ficou internado, Catherine pegou todas as roupas dele, jogou dentro da banheira e colocou fogo. Um dia David chegou em casa, pegou a Catherine na cama com outro homem, mas Catherine convenceu David a se mudar para outra cidade para eles novamente recomeçar o relacionamento deles. David continuou com a Catherine, mesmo assim ele perdoou ela, não denunciou ela, porque ela disse que se ele denunciasse ela, porque ela tinha dado uma frigideirada na cabeça dele, ela poderia perder a guarda da bebê. Ele não fez isso, então ele tentou mais uma vez e continuou com ela. Só que ele contava para todo mundo que ele tinha muito medo dela, que ela era uma pessoa muito violenta. E Catherine continuou extremamente violenta e extremamente ciumenta com David. Catherine já tinha mais uma filha com David, então ela já tinha 2 filhas com David. E num belo dia, Catherine pegou a mala dela, simplesmente, e foi embora com as 2 filhas. Ela foi embora para uma antiga cidade que ela já tinha morado.
Então imagine, David já deve ter enjoelhado e ter agradecido a Deus de Catherine ter ido embora. Ela simplesmente foi embora, não quis mais o David. O amor que ela sentia pelo David acabou. Quando ela chegou nessa cidade com as duas filhas, ela não ficou muito tempo sozinha. Rapidamente ela conheceu um novo homem, David Sandler, outro David na vida dela. E rapidamente esse segundo David foi morar na casa de Catherine. No começo era 1000 flores, 1000 amor. Era beijinhos e abraços. De repente Catherine novamente mudou o humor dela. Aquela pessoa maravilhosa, carinhosa, se transformou novamente num bicho. Aí na mesma hora que ela estava tranquila, carinhosa, cantando, amando, ela já estava xingando, violenta, quebrando tudo. Um dia o David Sandler, que era o segundo marido de Catherine, também chegou tarde em casa. E Catherine odiava quando eles chegavam tarde em casa, porque na mente dela, se chegasse tarde, estavam traindo ela. Quando ele chegou, ela estava passando roupa na sala e o ferro estava bem quente. Ela simplesmente atacou ele com aquele ferro quente. Ela queimou o rosto dele, queimou o braço dele e ela saiu correndo atrás dele. Ele saiu correndo pela rua e ela atrás dele com um ferro, porque ela queria atacar aquele ferro na cabeça dele. Ele ficou semanas com aquelas marcas do ferro. E você acha que ele separou dela por causa disso? Não. Ele perdoou ela e ele continuou com ela. Eles diziam que a Catherine era muito boa de cama. Então era por isso que os homens não largavam dela. E um dia eles tiveram uma briga muito feia. Ela e o David Sandler. Uma briga horrível. Catherine surtou com ele. Então a briga foi muito feia. Catherine correu por fora da casa e David Sandler tinha um cachorrinho. A Catherine simplesmente pegou o cachorrinho dele. Quando ele chegou da porta, ela levantou o cachorrinho, cortou o pescoço do cachorrinho e ficou olhando para a cara dele. Ele ficou assim, paralisado. Não foi surpresa para ele, na verdade, porque ele já sabia que a Catherine era uma pessoa violenta, né? Então, assim, ele estava vivendo e dormindo com o inimigo. Depois de fazer tudo isso, a Catherine pegou uma espingarda, foi até a casa da irmã dela, a Joy, e ela disse que tinha matado David Sandler. Eles dizem que ela fez isso só para ver a reação, qual que seria a reação da irmã dela se ela dissesse que teria realmente matado alguém. Ela queria ver qual que seria a reação da irmã dela se soubesse que ela queria matar o Sandler. Eles dizem que ela estava ensaiando para poder matar ele. Ele tentou largar dela algumas vezes, só que ele não conseguiu. E o que aconteceu? Eles tiveram um bebê. Logo, a Catherine engravidou e teve um filho de David Sandler. Quando o filho deles tinha 6 meses, eles compraram uma casa e se mudaram. Só que nada melhorou. Catherine continuava agressiva e Sanders continuava tentando fugir dela. Só que num belo dia, David Sandler conseguiu realmente fugir de Catherine. Ele fugiu com a roupa do corpo e foi embora. Enquanto Catherine estava procurando por David Sandler, onde ele estava, desesperada procurando, o que aconteceu? Ela encontrou um novo amor na vida dela. E ela não quis nem mais saber do Sandler, ela foi viver este novo amor. Ela encontrou o John Shirley Woods. Então esse já era o terceiro relacionamento de Catherine. No começo, 1000 flores, 1000 maravilha, Catherine carinhosa, amorosa. Só que lógico que depois de um tempo ela surtou novamente. Logo Catherine engravidou dele também. Então ela batia nele, ele batia nela, ela quebrava as coisas dele. Era aquele caos, era aquela briga entre eles. Aí depois de 3 anos juntos, ela simplesmente abandonou ele com as crianças e foi embora. Mas não foi por acaso, porque ela era uma pessoa boa, não. Porque ela já estava tendo um novo relacionamento escondido. Catherine estava tendo um amante, um affair, com John Prince. Então era outro John. Então ela teve 2 David na vida dela e 2 John. Pense. Então a Catherine foi ficar com John Price. E esse John Price e a Catherine já tinha 38 anos. Então a Catherine não engravidou desse. E ele, o John já tinha 3 filhos do antigo casamento. Ele tinha um rapazinho mais velho e 2 mocinhas. No início era 1000 maravilhas.
As filhas de John até chegou a dizer que eles tinham um ótimo relacionamento, porque eles estavam sempre juntos, sempre se amando, só que aí foi só no começo. E as filhas de John também chegou a dizer que quando Catherine dirigia, ela tinha um hábito. Ela ia para cima de qualquer cachorro que ela via na rua, ela tentava atropelar de qualquer jeito. Quando as filhas de John questionavam ela, por que você faz isso? Por que você pega o carro e vai em direção aos cachorros tentando atropelar? Ela simplesmente olhou e disse, eu não gosto de cachorro. Depois de um tempo, Catherine novamente surtou, então ela vivia batendo no John. O John tinha várias cicatrizes pelo corpo. De vez que ela tacava frigideira nele, ela tentava esfaquear ele. Então ele tinha várias cicatrizes. Ela tinha um sonho, ela queria muito se casar com o John, que é esse quarto relacionamento dela. E ele não queria casar oficialmente com ela. Quando ele dizia que não ia casar com ela surtava. O que ela fazia? Ela pegava os filhos dele e contava mentira. Ela falava que ele não era o pai verdadeiro das crianças, que a mãe das crianças tinha pulado a cerca. Ela inventava um monte de mentira para as crianças. E num belo dia, a Catherine, mexendo nas coisas do John, ela achou um documento. E nesse documento era o testamento dele. E o testamento dele dizia que se ele morresse, ele deixava tudo para a ex-mulher dele. A Catherine ficou transtornada. Ela simplesmente ficou louca quando ela viu aquele testamento. Ele deixando tudo para a ex-mulher dele, porque se ela que era a esposa dele, ela que estava convivendo com ele, ela não gostou. Depois de um tempo, novamente o caos, as brigas, cada dia mais feia. Num domingo, eles tiveram uma briga horrível. Então os vizinhos, vendo aquela confusão, chamaram a polícia. Quando a polícia foi até a casa deles, conversou, mas aí não deu nada, eles continuaram normalmente. Na segunda-feira, o John foi trabalhar. No serviço dele, nesse novo emprego, ele conversou com o pessoal do serviço, mostrou as cicatrizes que ele tinha pelo corpo por causa da Catherine que agredia ele. Ele falou que tinha muito medo da Catherine matar ele, que ele tinha pavor da Catherine, que eles estavam sempre brigando, que ele queria separar dela, só que ela não queria separar dele, ela não dava paz para ele. Então os amigos dele disseram para ele, viu? Então não vai para casa, que é perigoso você voltar para casa. Só que ele disse que ele tinha que voltar por causa dos filhos dele, porque se ele não fosse para casa, ele temia pelos filhos, porque a Catherine ia achar que ele estava com alguma mulher e a Catherine ia ficar muito violenta. Então, ele ia para casa por causa dos filhos, que ele temia pela vida dos filhos e pela vida dele também. Então, ele foi até a polícia para ver se ele conseguia se livrar da Catherine. Lá eles disseram para ele que ele teria que esperar umas 3 semanas para poder ter uma audiência. Então, John voltou para casa. Nesse dia, Catherine tinha comprado uma camisola sexy. Então, quando John chegou em casa, Catherine tomou um banho, se arrumou toda, colocou a camisola sexy e foi para a cama com John. Então, ela atacou o John. Ela matou o John. No outro dia, o John não apareceu no trabalho. Como o John nunca tinha faltado no trabalho e nunca tinha se atrasado, e ele já tinha comentado com os colegas dele, com o chefe dele a respeito da Catherine, eles acionaram a polícia e pediu que os policiais fossem até a residência dele para ver se estava tudo ok. Quando os policiais chegaram até a casa do John e da Catherine, quando eles empurraram a porta, estava puro sangue, tinha sangue por tudo. Quando eles entraram, eles encontraram a Catherine deitada na cama. Do lado da Catherine tinha alguns frascos de remédio vazio e a Catherine estava completamente desmaiada. Ela tomou tanto comprimido que ela estava apagada. Alguns acham que ela fez isso só para parecer que ela tentou suicídio. Catherine esfaqueou John 37 vezes. Catherine tirou a pele do John e ela sabia fazer isso porque ela tinha trabalhado em um batedouro e ela tinha uma habilidade imensa com as facas. Catherine picou o John. Ela tirou a pele dele, tipo quando você tira a pele de um animal para você fazer tapete. Ela tirou a pele dele, deixou pendurada num gancho. Ela picou ele,
fez um ensopado de carne. Aquele ensopado ela colocou no prato para as crianças. Do lado ela colocou um bilhete para cada criança. Quando os policiais foram olhar em cima do fogão, que tinha essa panela, que esse guisado de carne, essa carne cozida, quando eles foram destampar uma outra panela, vocês não vão acreditar o que tinha. A cabeça do John estava ali fervendo, cozinhando a cabeça inteira do John. Um bilhete em cima da mesa, que ela colocou um bilhete para cada criança nos pratos. E um bilhete ela colocou: se John não fosse dela, ele não seria de mais ninguém. Catherine ficou uma semana internada, ficou uma semana em coma. Quando ela acordou, que ela foi levada para a delegacia para dar o depoimento, ela disse que não se lembrava de nada, que a única coisa que ela se lembrava que há 6 meses atrás ela teve uma briga com John e ela tentou atacar ele com uma faca, com um garfo, mas que ela não se lembrava de nada o que tinha acontecido naquela noite. No julgamento, eles mostraram a filmagem do local, então dá para ver o ambiente todo cheio de sangue. Então dá para ver aquela pele pendurada, que quando você vê assim, você acha que é a pele de um animal pendurado, só que quando a câmera chegou mais perto, dava para ver que era a pele de John, que a Catherine tirou com todo cuidado e precisão, porque a Catherine tinha uma habilidade enorme com facas, então ela tirou aquela pele com todo cuidado. Dava para ver quando os policiais chegaram com a câmera e filmou em cima do fogão, aquela panela de guisado ali de carne cozida, com aqueles pedaços do John, e na outra panela, quando foi destampada, dava para ver a cabeça do John sendo cozida inteira. Então a Catherine foi avaliada por alguns psiquiatras e eles disseram que a Catherine não tinha problema mental, que influenciou muito na hora do julgamento para ver que a Catherine não tinha problema mental, porque no dia a Catherine comprou a camisola, então ela se preparou toda, se perfumou para ficar com o John. Logo depois que ela matou o John, a Catherine tomou banho, ela saiu, ela foi até um banco, fez um saque, voltou para casa com aquele dinheiro e ali ela deitou toda limpinha, bonitinha. Aí que ela tomou os remédios para poder simular que ela estava cometendo suicídio. Ela também teve uma testemunha, que foi o irmão dela. E o irmão dela disse que semanas antes, conversando com a Catherine, ela tinha relatado que ela ia matar o John e que ela ia simular que ela era uma pessoa louca. No julgamento, Catherine ficou quieta, só ouvindo. Quando ela viu aquelas cenas, aquele vídeo ali assustador, e que ela viu o depoimento do irmão dela contra ela, aí sim ela teve uma reação. Ela se jogou no chão, começou a gritar, dando uma de louca, desesperada, porque ela queria demonstrar que ela era louca. Mas isso não colou, não adiantou nada. Catherine foi condenada à prisão perpétua, nunca poder sair, sem condição. Esta foi a primeira sentença a ser dada a uma mulher na Austrália. Dizem que Catherine não quer receber visitas, ela não aceita visitas e ela relata que ela está bem melhor porque agora ela está segura. Vocês ficaram passados, chocados com esse caso? Eu também fiquei. Então vamos para o segundo caso, baseado também em fatos reais. Vocês vão ficar ainda mais passado e vamos maratonar esse vídeo, ficou muito bom. Samantha. O segundo vídeo é sobre a youtuber assassina. Samantha, tudo o que ela fazia, ela postava no YouTube. Ela tinha um sonho de ser uma youtuber famosa, de viralizar no YouTube. Ernie nasceu no dia 25 de dezembro de 1985. Ernie sempre foi um ótimo filho. Gostava de estudar, seu hobby. Ficava a noite toda lendo. Adorava ler. Gostava também de montar e desmontar computadores. Um filho que nunca deu trabalho para os pais. Samantha nasceu no dia 18 de agosto de 1989. Também uma excelente filha. Sempre cuidou dos irmãos mais novos. Aos 19 anos, Samantha engravidou do namorado e teve gêmeos.
Os pais dela não ficou preocupado, porque Samantha sempre foi uma ótima filha, então seria uma ótima mãe. Em 2008, Samantha conheceu Ernie em um estúdio de tatuagem. Eles logo se apaixonaram, porque um era o inverso do outro. Ernie, tímido, pouco comunicativo, gostava de andar de preto. Samantha falava alto, muito comunicativa, com cabelo vermelho. Ele logo se apaixonou por ela. Os dois começaram a trocar mensagens pelo Facebook e logo começaram a namorar. Ernie era doido com os filhos de Samantha. Ele até dizia que tinha um sonho de adotar aquelas crianças e ser pai, porque aquelas crianças mereciam um pai presente. Ernie muito carinhoso com os filhos da Samantha e com ela. Em 2011, Samantha engravidou de Ernie, então os dois foram morar juntos e Samantha novamente teve gêmeos. Então na casa tinha Ernie, Samantha e os 4 filhos. Só que quem trabalhava na casa era só o Ernie, porque a Samantha cuidava das crianças e como ela queria ser youtuber, tudo que ela fazia, ela postava vlog do dia a dia dela, ela postava ela cuidando das crianças. Então ela queria dedicar ao YouTube. Então ela disse para a Ernie que ela não podia trabalhar fora, que ela tinha que dedicar a carreira dela, porque ela tinha certeza que ela ia viralizar e ganhar muito dinheiro no YouTube. Só que o tempo foi passando e isso não acontecia. E o Ernie, enquanto isso, estava trabalhando em 2 empregos. Ele trabalhava durante o dia numa fábrica e à noite ele trabalhava numa pizzaria. Quando ele chegava em casa cansado, ele não podia descansar, porque a casa estava toda bagunçada e ainda tinha comida para fazer, porque Samantha não tinha feito nada. Então ele começou a ficar de saco cheio daquela situação. Então ele pedia a Samantha, arruma um emprego para você me ajudar. Ela de vez em quando fazia um bico. Às vezes ela ia no estúdio de tatuagem, às vezes ela colocava um piercing, mas isso era uma vez na vida ou na morte. Ela ficava mais em casa, cuidando das crianças e se dedicando ao YouTube. Quando o Ernie estava de folga, ele queria ficar com ela e com os filhos, curtir um filme, passear. Só que Samantha, para tudo ela gravava. Se eles iam ver um filme junto, ela estava gravando. Ela queria gravar a reação dele, gravar a reação das crianças. E o Ernie nunca gostou de aparecer nos vídeos. E isso incomodava ele. Quando eles saíam, era a mesma coisa. Samantha não divertia com a família, ela tinha que gravar. Ela ficava o tempo todo filmando, conversando e postando. Então ela não curtia a família. Samantha chegou a convencer a família dela que ela era famosa no YouTube. Ela postava tudo, diário de gravidez, ela postava tudo. Ela fazia muitos vídeos aleatórios. Ela fazia vídeo de qualquer coisa. Ela não tinha nem muitos inscritos e nem visualização, que era o mais importante. Samantha insistia muito que ela precisava ficar em casa para investir na carreira de youtuber. Só que o tempo passava e nada acontecia. A carreira dela no YouTube não ia para frente e ela não conseguia nem cuidar de casa. Então o Ernie chegava do serviço cansado, depois de trabalhar em 2 empregos e ainda tinha que organizar a casa e até fazer comida, porque a Samantha não fazia nada. Ernie não queria fazer parte dos vídeos, ele não queria aparecer. Só que a Samantha, ela não entendia isso e ela nem ligava. Ela continuava com a mesma postura, filmando e postando. Ernie começou a ficar de saco cheio daquela situação. Então ele resolveu separar da Samantha. Então ele voltou para a casa dos pais dele e deixou a Samantha. Samantha um dia foi no Walmart. Naquelas pedras de trocar fralda, aquela pedra caiu em cima da Samantha. Então aquela pedra caiu na cabeça dela e na coluna. Samantha ficou quase uma semana internada, teve vários machucados. Quando ela foi para casa, ela teve que ficar de cama. Então ela não conseguia cuidar nem da casa, coisa que ela já não fazia mesmo, e nem cuidar dos filhos. E ela entrou em depressão. Eu acho que ela entrou mais em depressão porque aí ela não podia gravar vídeo para o YouTube. A irmã de Ernie, vendo aquela situação, ela com 4 filhos, sozinha, em casa, debilitada na cama, foi para ajudar ela.
Quando chegou lá, Samantha chorando, triste, a irmã de Ernie ajudou ela, foi para casa e contou para ele tudo que estava acontecendo com a Samantha. E esta foi a única coisa que fez ela parar de postar vídeo por alguns meses. Ernie ficou com dó da situação da Samantha, resolveu dar uma segunda chance para ela. Então ele voltou para casa. Samantha ficou toda feliz, uma semana tudo bem. Quando a Samantha melhorou um pouquinho, tudo voltou novamente a ser o que era. Samantha começou a gravar tudo novamente para o YouTube, começou a se dedicar só ao YouTube, não se dedicava à casa. O Ernie já estava cansado, trabalhava nos 2 empregos, já não estava mais dando conta, as contas chegando, criança, casa bagunçada. E para piorar toda a situação, Samantha engravida novamente de Ernie. Ernie então contou para a família que ele estava bem feliz com a gravidez, só que ele estava preocupado porque era só ele que trabalhava, então era muita coisa para ele e ele estava com medo de vir gêmeos novamente, porque as 2 gravidezes da Samantha, a Samantha teve gêmeos, então ele tinha medo da terceira gravidez ser gêmeos. Então, de 6 pessoas na casa, ia passar para 8. Samantha pegou e começou a gravar um vídeo para o YouTube. Então, ela mostrou o teste de gravidez, começou a chorar, falou que estava muito triste, que ela não queria a gravidez, que Ernie também não queria a gravidez, que os 2 estavam muito tristes. Quando a família de Ernie e os amigos viu aquilo, eles ficaram assustados, comentaram com ele, como assim? Você falou que você estava feliz. E ele então foi falar com a Samantha, poxa, por que você gravou isso, colocou no YouTube? Isso é a nossa vida, você não precisava ter feito isso. Então eles tiveram uma briga muito feia. Samantha teve o filho e foi um só, ela teve um menino. Então eles tinham 5 crianças na casa. E o hobby de Ernie também era jogar videogame. Nessas partidas de videogame, virtualmente, ele casou com uma menina lá no jogo, mas era no jogo. Samantha ficou sabendo e ela não gostou. Só que era virtual o casamento, era da brincadeira do jogo. E ela disse para ele que estava na hora dos 2 se casar, porque eles já tinham 3 filhos juntos, já tinham tempo que os 2 estavam juntos, e que se eles casassem, o relacionamento deles ia melhorar. Em 2014, Ernie se casou com Samantha, só que as brigas só continuaram, não melhoraram nada. Samantha continuou com a mesma rotina, postando vídeo no YouTube, pensando só no YouTube 24 horas, postando tudo que acontecia na vida dela, contando para toda a família dela que ela era famosa no YouTube. Ela falava que ia ganhar muito dinheiro, que ela ia viralizar no YouTube, só que isso não acontecia. Ernie já estava de saco cheio de toda aquela situação. Samantha não melhorava, não procurava um emprego, não fazia nada. Um dia, a irmã de Ernie foi visitar o casal. Quando ela chegou em casa, Samantha chamou ela num canto e disse para ela que o irmão dela havia batido nela e mostrou para ela uns roxos nos braços e disse que tinha apanhado de Ernie. A irmã de Ernie ficou de boca aberta, porque ele sempre foi uma pessoa tranquila. Isso não era do perfil dele, bater. Por que ele ia fazer isso? Jamais. Ele não era uma pessoa agressiva. Então, nem a irmã dele acreditou, nem a família dele e nem os amigos. Só que Samantha contava isso para todo mundo, para os amigos, para a família dela e para a família dele. Ela falava que ela apanhava. Um dia, Samantha pegou e denunciou o Ernie. O Ernie foi preso, chegou na delegacia. Quando os policiais viram que não batia, nada que ela estava falando, ele foi solto no mesmo dia. E as brigas continuaram. No dia 20 de fevereiro, Samantha ligou para a mãe dela desesperada, chorando de madrugada. Mãe, vem me socorrer, pelo amor de Deus. Minha casa foi invadida. Entraram 3 bandidos na minha casa. Pegaram o Ernie, bateram nele e levou ele. Sequestraram ele e eu tô aqui amarrada. A mãe de Samantha ficou desesperada. Só que a mãe de Samantha morava 1 hora de distância da casa da Samantha. A mãe de Samantha pegou e ligou para a irmã dela, porque a tia de Samantha morava mais próximo de Samantha e pediu que ela fosse até a residência. Quando a tia de Samantha chegou na casa, que a porta estava aberta, ela entrou e foi para o 2º andar,
A Samantha estava amarrada com as mãos para trás e os pés. A tia dela desamarrou ela, foi correndo para os quartos para ver cadê as crianças, porque eles tinham 5 filhos. As crianças estavam dormindo calmamente. A tia dela pegou, ligou para a polícia. Quando a polícia estava, antes da polícia chegar, a tia dela perguntou: mas como que você conseguiu ligar para sua mãe toda amarrada? Ela disse: eu fui pro Landinho, peguei meu celular e disse que o número com o nariz. A tia dela ficou assim, paralisada, sem entender. A polícia chegou até a casa dela, pediu ela que contasse tudo o que tinha acontecido e ela contou que os bandidos chegaram na casa, subiram no segundo andar. Ela estava deitada com ele na cama. Os bandidos jogaram ela no chão, colocaram uma faca no pescoço dela, começou a agredir o marido dela, amarrar ele, sequestrar ele e deixou ela amarrada. Os policiais acharam meio estranho, porque não tinha roubado nada da casa, a casa estava toda arrumada, a única coisa que tinha de diferente na casa, é que a porta de entrada parece que foi chutada, alguém chutou a porta. Fora isso, estava tudo normal. Ela relatou para os policiais que eles levaram o Wayne no carro da família e levou o celular dele juntos. Os policiais, então, na hora, tentou rastrear o celular dele. Quando os policiais estavam tentando rastrear o celular, ela pediu para fazer uma ligação para a mãe dela, para falar para a mãe dela que os policiais já tinham chegado e que ela estava bem com os filhos. Os policiais, então, levou Samantha até a delegacia e lá eles ficaram até de madrugada, até no outro dia, interrogando ela, fazendo as mesmas perguntas para ver se ela caía em contradição, porque a polícia não estava acreditando na versão dela. Samantha contava a mesma coisa. Até que Samantha estava muito cansada, já estava quase amanhecendo, ela disse que tinha lembrado de uma coisa que podia ajudar. Que quando os bandidos jogaram ela no chão, eles falaram que ia levar ele e que ia judiar dele por causa do pai dele, que estava se vingando do pai dele. Os policiais então perguntaram a ela: mas você não viu o rosto dos bandidos? Que cor que eles são? Como eles são? Ela disse que não, porque eles estavam todos de preto e de capuz, que ela não tinha conseguido ver nada. Os policiais então continuaram investigando ela. Alguns policiais já estavam na rua tentando achar o Wayne. A pista do celular, quando eles foram tentar localizar pelo rastreador, tinha desligado, tinha desaparecido. Quando deu 9 horas da manhã, a Samantha já devia estar esgotada, cansada. Ela disse: não, eu lembrei de uma coisa que pode ser relevante, mas eu acho que pode ajudar. Ela disse que uma amiga dela tinha tido bebê, que ela foi até o hospital. A amiga dela ficou alguns dias no hospital porque teve cesárea, então que ela ia visitar a amiga dela. E lá no hospital, ela conheceu o namorado da amiga, o pai do neném, e que ela contando para a amiga que o Wayne batia nela, agredia ela e mostrando que o braço roxo. O namorado da amiga dela disse que homem não podia bater em mulher. Então, que ele, junto com o cunhado e uma amiga, ia pegar o Wayne e ia dar um corretivo nele. E que ele ia ver o que ia acontecer. Só que ela não levou em consideração, porque ela não tinha entendido o que era dar um corretivo e ver o que ia acontecer. Os policiais, então, perguntaram a ela qual é o nome desse amigo. Ela disse: Jonathan Sanfé. Os policiais, então, foram atrás desse Jonathan Sanfé, conseguiu prender o Jonathan, levou o Jonathan para um interrogatório, deixou de uma sala do lado da sala da Samantha, onde a Samantha estava, disse para o Jonathan: viu, a casa caiu, nós já sabemos de tudo, do seu envolvimento no sequestro, que foi você que entrou na casa da Samantha, com mais 2 comparsas, e queremos saber onde está o Wayne. Quando o Jonathan viu que Samantha já tinha contado alguma coisa, ele pegou e contou tudo o que tinha acontecido. Ele disse que tinha conhecido realmente a Samantha no hospital, que depois eles se reuniram algumas vezes na casa dele para poder bolar todo o crime.
que de início eles queriam que o Rani fosse preso, então eles compraram uma grande quantidade de droga, que eles iam entrar na residência, colocar aquela droga ali, chamar a polícia para o Ernie ser preso por drogas. Ou então que durante a reunião eles deram uma opção para Samantha. Que tal se a gente matasse o Ernie? E a Samantha só respondeu, é sério? Então eles combinaram assim. No dia que eles fossem na casa da Samantha, porque eles foram com o carro da Samantha, a Samantha emprestou o carro da família para eles. Se a porta da frente tivesse aberta, era para eles entrar, bater no Ernie, sequestrar ele e matar. Se a porta tivesse trancada, eles iam saber que era para eles entrar, deixar as drogas e chamar a polícia. Só que quando eles chegaram no local, a porta estava destrancada. Então era para eles matar o Ernie. Então eles subiram para o segundo andar, viram a Samantha e o Ernie deitado. Eles foram para cima do Ernie, começaram a bater nele, agredir ele perto da Samantha. E ele ficou desesperado. A única coisa que ele pedia era para não machucar a Samantha, porque na verdade ele não sabia que ela estava envolvida, né? Então eles bateram muito nele, pegaram ele de pijama mesmo, amordaçaram ele, amarraram ele, colocaram ele dentro do carro, voltaram para casa. A Samantha ligou para a mãe dela, desesperada, chorando, falando que a casa dela tinha sido invadida. Eles colocaram a Samantha na cadeira, amarraram os braços dela para trás e amarraram as pernas. Eles foram com o Ernie. No começo, eles iam ir com ele até uma mata e fingir que tinha acontecido um acidente, eles iam forjar alguma coisa. Só que quando eles chegaram na mata, já estava de madrugada e frio. Quando o Ernie foi andar, que ele já estava debilitado e cansado, o Ernie caiu. Quando ele caiu, o José, que é o cunhado do Jonathan, já estava cansado, com frio e esgotado. Ele pegou a arma e deu um tiro, sem pensar duas vezes, na nuca de Ernie. Eles arrastaram o corpo e deixaram ali na mata. Então os policiais questionaram ele. E as crianças, como que vocês iam fazer com as crianças? Porque são 5 crianças, 4 bem grandinhas e um bebê. Ele disse que a Samantha disse que ia dar um remedinho para as crianças, que as crianças iam dormir a noite toda e que não ia ter problema. Então os policiais pediram o Jonathan para levar eles até o local do crime. O Jonathan levou os policiais até o local do crime e lá ele mostrou onde estava o corpo. Os policiais então conseguiram achar o corpo, voltaram para a delegacia. A Samantha estava na salinha aguardando. Na sala que a Samantha estava, havia câmeras e tinha um quadro branco para poder escrever. A Samantha escreveu no quadro: vocês já acharam o meu esposo? Fazia caras e bocas. E ela dizia para os policiais: meu casamento é perfeito, eu tenho uma vida perfeita, eu amo meu esposo me ama. Os policiais entraram na sala e disse para ela: viu, nós já descobrimos quem invadiu sua casa. Não precisa mais se preocupar. A casa caiu, nós já sabemos que você está envolvida. Samantha na hora disse que era mentira, porque ela só tinha visto o Jonathan uma vez, que ela não tinha mandado ele matar o esposo dela, porque ela tinha uma vida perfeita, que os dois se amavam, que isso era mentira. O Jonathan disse que era verdade, porque ele tinha realmente conhecido a Samantha no hospital, mas que ele já tinha encontrado outras vezes fora e que ele, inclusive, já tinha até cuidado dos filhos dela. E ele falou, inclusive, que tinha como provar as câmeras, porque ele já tinha ido no Walmart com os filhos dela. Quando os policiais puxaram as fitas, realmente tinha o Jonathan empurrando o carrinho com os filhos da Samantha. Policiais questionaram ela por que quando ela foi ligar, ela não ligou direto para a polícia, ela foi ligar para a mãe dela, que morava mais ou menos 1 hora de distância. Ela disse que é porque era o último número que estava no celular dela, então que foi mais fácil ela ligar para a mãe dela. Os 3 homens foram presos
pelo assassinato de Ernie. Aí só faltava quem? A Samantha, a mentora. No mesmo dia, ela chegou a mandar mensagens para eles também. Aí depois ela pegou e deletou as mensagens do celular. Só que os policiais conseguiram os registros daquelas mensagens que ela mandou naquele dia. Então eles conseguiram comprovar que ela realmente estava envolvida. A Samantha disse que naquela noite ela tinha tomado vários remédios para dormir. Então por isso que ela estava confusa e que ela não se lembrava de ter mandado mensagem para ninguém e nem ter ligado. Que ela não se lembrava de nada que aconteceu naquela noite. Samantha se declarou inocente, ela foi para o julgamento. No julgamento, eles conseguiram provar que ela conhecia o Jonathan, que o Jonathan tinha acesso aos filhos dela, então que eles tinham uma amizade. Inclusive, o cunhado do Jonathan, o José, que foi quem atirou no Ernie, tinha uma namorada e a namorada foi no dia do julgamento e disse que a Samantha, no dia da reunião, ela viu a Samantha, que estava tramando a morte de Ernie ali, o sequestro, que ela tinha inclusive cuidado dos filhos da Samantha. Foram outras testemunhas e disseram também que a Samantha vivia dizendo para todo mundo que precisava dar um jeito em Ernie, que aquela situação não podia continuar. Samantha foi condenada a 99 anos, sem direito nenhum à liberdade, condenada em regime fechado. O Jonathan e o cunhado dele, o José, se declararam culpados, pegaram 50 anos também em regime fechado. O amigo deles, Octávio, se declarou inocente, então ele foi a julgamento. Octávio pegou 90 anos também em regime fechado. Todos seguem presos. A polícia e os familiares de Ernie levantaram algumas hipóteses, porque a Samantha até hoje se diz inocente. Só que eles levantaram algumas hipóteses, porque na verdade eles não iam invadir a casa da Samantha, pegar o Ernie e matar ele por amizade ela, por isso. Então, eles acham que ela pode ter oferecido eles o quê? A indenização que ela ia ganhar do Walmart. Então, ela pode ter dito, viu, eu vou ganhar uma indenização boa do Walmart, quando eu ganhar eu dou um tanto para vocês fazer isso para mim. Outra, ela poderia também não querer dividir essa indenização com o Ernie, por isso que ela tramou isso tudo, ou porque os familiares disseram também que como o Ernie já estava cansado de toda a situação, estava cansado da Samantha, ele queria separar dela, pedir o divórcio e entrar na justiça para ficar com a guarda dos filhos. E como a Samantha não trabalhava, ela tinha medo de perder os filhos para o Ernie. Ou, terceira hipótese, a Samantha, um tempo atrás, ela tinha visto no YouTube um cara que aconteceu uma tragédia na vida dele e ele foi para o YouTube, contou isso e ele viralizou. Então, que talvez na mente doentia dela, se ela fosse no YouTube e contasse, invadiram a minha casa, sequestraram meu marido, mataram, eu fiquei com 5 filhos. Talvez com essa história, com essa tragédia, ela conseguisse viralizar no YouTube e ainda ia ganhar uma indenização milionária do Walmart. Enfim, não tem como saber qual foi o real motivo que levou eles a cometer esse crime brutal. O que dá é que pelo menos eles vão passar o resto da vida presos. Que infelizmente eles estão vivos, estão presos, vão ficar pro resto da vida, mas o Ernie infelizmente está morto. E os filhos provavelmente da Samantha devem estar com os pais dela, as 5 crianças. Que não tem como saber, porque na verdade a justiça protege as crianças, o que é o certo, né? Não saber com quem ficou. Vou deixar alguns vídeos que foram gravados por ela. Tips and pointers on how I get through life. So I figured I could do like a daily tip on maximizing your time and making things go smoother. For example, this morning my alarm didn't wake me up. Wow. Not gonna light a cigarette? Oh yeah, I forgot about it. Because you got that fucking iPad in your hands. Where? At least you're paying attention. But only because of this fucking hilarious ass episode. What? Yeah. What episode is this? 4. Oh, I
thought I'd do one tonight since I've got, like a spare minute and nothing to do. I do have a few videos waiting to come out that are up and ready to go. I just have to edit them, and I've had a lot going on, so editing has been an issue. Like what you see, continue watching and I'll show you exactly how to do it. I've had a couple people ask me to do makeup tutorials, and I've put it off, so I'm finally going to do one. For my male subscribers, I'm going to continue doing other videos. It's not just going to be makeup videos, but I will do makeup videos periodically, because I've had a lot of people ask me how to do certain looks, so I'll do. Illinois, I think it was. I'd have to go back and look, but I read it just a little bit ago. I want everybody's opinions on what you think about this, because I think it's an amazing move. Like, I think they should legalize it. I'm not gay, but I'm... So I was wandering through the internet today, and I came across a few stories, which made me look for a few more stories, and the things I found amazed me. Child Protective Services, CPS, DHS, whatever state you're in, depends on what it's called. Agora eu vou colocar alguns vídeos e imagens do primeiro caso, que foi a Catherine, a canibal assassina. He started on me, and I was around then already thinking in my hand it was a knife that cut your meal with, and I aimed it at him and it got him. He was leaning closer than what I thought, and my eyesight was bad at that time. I've only had new glasses since then already thinking in my hand it was a knife that cut your meal with, and I aimed it at him and it got him. He was leaning closer than what I thought. Eyesight was bad at that time. I've only had new glasses since then already thinking in my hand it was a knife that cut your meal with, and I aimed it at him and it got him. He was leaning closer than what I thought, and my eyesight was bad at that time. I've only had new glasses since then already thinking in my hand it was a knife that cut your meal with, and I aimed it at him and it got him. He was leaning closer than what I thought, eyesight was bad at that time. I've only had new glasses since then already thinking in my hand it was a knife that cut your meal with, and I aimed it at him and it got him. He was leaning closer than what I thought, and my eyesight was bad at that time. I've only had new glasses since... Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo baseado em fatos reais, é um vídeo muito triste.
de uma menina que queria viralizar no YouTube, que fazia tudo para ficar famosa, mas que infelizmente ela foi para o lado da maldade, da crueldade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ser sempre o primeiro a receber os vídeos em primeira mão. E lógico que eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!